Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Mazzini e estarei com vocês na aula de hoje falando um pouquinho sobre governança corporativa. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Minha formação é na área de tecnologia da informação, atuei durante 20 anos no setor de TI, nas diversas funções. Sou engenheiro de produção, com mestrado também na área, e atuo aí na parte de melhoria contínua e certificações junto a indústrias. Ok? Bom, feita essa primeira apresentação, essa breve apresentação, qual que vai ser a nossa agenda de hoje? Né? Então, feita a apresentação, eu vou dizer quais são os objetivos que nós vamos ter na aula de hoje, uma breve introdução e alguns questionamentos para a gente poder fazer uma reflexão inicial a respeito da temática, ao qual a gente vai discutindo aí ao longo das aulas, trazer a definição de governança corporativa e também dos desdobramentos que a governança corporativa traz nas empresas, e, por fim, algumas questões propostas, para a gente concluir aí as reflexões, e uma bibliografia complementar a respeito do assunto. Bom, quais são os objetivos, então, para a aula de hoje a respeito de governança corporativa? A gente vai fazer, como eu disse, uma breve introdução sobre o tema de governança corporativa. Vamos apresentar aí os principais conceitos e ideias de governança corporativa com a intenção de proporcionar uma visão geral do assunto, né, uma visão sistêmica do assunto, né? O quão é importante essa temática para as empresas, né? Quais são as vantagens, os benefícios, né? E também, de alguma maneira aí, desvantagens que possam ocorrer caso a empresa não trabalhe com esses conceitos de governança corporativa. Então, é importante, né, a intenção, né, os objetivos propostos para a aula de hoje vão desde uma contextualização inicial e compreensão desse conceito de governança corporativa, conseguir enxergar de forma sistêmica essa temática na empresa e, consequentemente, entender, então, a importância e a relevância do tema para as organizações. Bom, aqui na introdução a gente traz algumas questões iniciais que vão servir de reflexão para a gente trabalhar a temática de hoje. Então, primeira questão, né? Qual é o valor da governança corporativa para as empresas, para as organizações, né? Por que uma empresa precisa, né, ou deve definir efetivamente compreender e aplicar os conceitos de governança corporativa, né? O que isso vai trazer e agregar de valor para os seus processos, para as pessoas e, consequentemente, para os produtos e serviços que essa organização oferece, ok? Uma segunda reflexão importante ok, já entendi, né, o valor e os conceitos que a governança corporativa podem trazer para as organizações. Agora, como implementar, né? Como colocar em prática todos esses conceitos, né? Que ferramentas ou que etapas a gente deve seguir para poder implantar, né? Implementar o conceito de governança corporativa nas empresas. E a terceira reflexão é como gerenciar todos esses recursos que vão estar envolvidos na governança corporativa, né? Sejam recursos humanos, materiais, tecnológicos, ok?
Então, essas três reflexões, né, essas três perguntas aqui na introdução, é justamente para a gente, conforme a gente for caminhando com o desdobramento da aula, dos assuntos, para a gente ir resgatando essas questões, né, essas reflexões, e de alguma maneira conseguir vir esclarecendo, né, e respondendo essas questões, essas reflexões, e amadurecendo, então, o nosso entendimento e compreensão a respeito dessa temática, ok? Bom, para a gente começar, primeiro a gente precisa compreender, né, a definição de dois termos importantes, que são os termos exatamente utilizados aí na temática, né, no nome e na temática da nossa aula de hoje. O primeiro é governança e o segundo, governança corporativa. Bom, governança, né? Uma definição bem direta, né, e bem breve é o ato de governar-se. O que isso significa? Quando a gente está, né, no ambiente empresarial e a gente levar esse conceito de governança para lá, né, esse ato de governar, é importante a gente compreender de que forma as decisões são tomadas dentro da organização, né? De que forma cada um dos processos existentes dentro da organização tomam as decisões, baseado em quais diretrizes, baseados em quais critérios, né, em quais parâmetros os gestores tomam as suas decisões. Então, quando a gente traz essa definição de governança, dizendo que é um ato de governar-se, ou seja, de autogestão, né? Em qualquer organização, não basta simplesmente os gestores tomarem uma decisão e dizer que essa decisão foi baseada única e exclusivamente nas suas percepções, né? E esses gestores precisam fazer uso de alguns parâmetros, de algumas diretrizes, de algumas regras, digamos assim, para poder tomar as decisões, né? Por exemplo, imagine que um gestor tome uma decisão, né, que pode ferir alguma conduta ética, né? Então, será que essas diretrizes para a tomada de decisão das empresas não tem nada nessas diretrizes que vai impedir o gestor de tomar uma decisão dessa, que vai ajudar o gestor a refletir se essa decisão realmente faz sentido, se essa decisão é mais assertiva ou não. Então, quando a gente traz essa definição, o ato de governar-se, né, o processo de tomada de decisão dentro das empresas, em qualquer nível hierárquico, né, nível de supervisão, gestão, diretoria, enfim, precisa existir, né, essas diretrizes para que a própria organização consiga se governar ou consiga se gerir baseado, obviamente, em critérios pré-estabelecidos, ok? Feita essa definição, a gente então consegue, né, complementar e evoluir para o termo governança corporativa, que é justamente trazer esse ato de governar-se para o ambiente corporativo, né? E aí, especificamente, a gente falando desse termo governança corporativa, é um termo que surgiu, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, lá na década de 90, né, meados da década de 90, final da década de 90, e está justamente relacionado em como as empresas são dirigidas, controladas, geridas, né, como que as pessoas tomam as decisões nos processos que essa empresa possui, né, baseado em quais critérios, em quais regras, né?
Esse período aí da década de 90, né, ele ficou bastante conhecido, principalmente por alguns escândalos, né, que ocorreram no ambiente empresarial nos Estados Unidos, né, onde decisões foram tomadas por parte de gestores e que estas decisões, né, culminaram em apresentar resultados dessas corporações que não eram verídicos, né? Então, a partir do momento que começou, né, esse tipo de postura começou a vir à tona, né, em algumas empresas nos Estados Unidos nessa época, que o assunto, né, da governança corporativa ficou muito mais latente, muito mais evidente no mundo corporativo e, a partir daí, obviamente, ganhou força, né, justamente para garantir, né, a transparência das informações que as empresas prestam, né, que declaram. Então, é uma temática bastante importante, bastante relevante no ambiente corporativo, né, e que teve aí o seu momento, talvez, de início de expansão, justamente aí em meados da década de 1990.